Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos para mais uma resolução de exercícios de química do Enem. Hoje a gente vai fazer a questão 301. Vamos para o enunciado aqui. Ó. O suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir. Então tem aqui uma escala que vai de pH 1 até a 14, passando pelas cores vermelho, rosa, roxo, azul, verde e amarelo. A questão ou problemática é: utilizando-se o indicador ácido-base e a escola para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, tem-se respectivamente as cores. Alternativa A, vermelho e vermelho. Alternativa B, vermelho e azul. Alternativa C, rosa e roxo. Alternativa D, roxo e amarela. Ou alternativa E, roxa e vermelha. Essa questão é relativamente simples para quem teve aulas introdutórias de acidez e basicidade de fluidos humanos. Em aula de biologia e de química, a gente visita esses conteúdos. Então, inicialmente eu vou observar um pouco a coerência com relação aos conhecimentos de fluidos humanos e depois eu vou dar um pouco de aprofundamento físico-químico do entendimento do pH, da acidez e da basicidade, tá? Então, vamos ver aqui, ó. É interessante que a gente tenha um conhecimento sobre a acidez dos fluidos humanos. A saliva humana, que está na nossa boca, é conhecida por ter um pH praticamente neutro. E eu vou explicar adiante que pHs neutros são caracterizados por valores de pH próximos de pH 7, tá? E o suco gástrico, que tem ácido clorídrico, normalmente tem pH próximo de 2. São pHs ácidos, responsáveis pela hidrólise, por uma série de processos digestivos no nosso estômago, tá? Então, se a gente sabe de antemão, um conhecimento básico de biologia, que a saliva humana tem pH próximo do neutro e que o suco gástrico tem condições ácidas, a gente já pode perceber que as cores observadas nesse teste feito na escola vão ser cores próximos do roxo e do vermelho. A alternativa que oferece essas duas cores, de acordo com a ordem da saliva e do suco, são as cores roxa e vermelha, alternativa E. Tá? Então, vamos ver só a incoerência das outras alternativas, que facilitaria para, talvez, se vocês estivessem em dúvida. Às vezes a gente esquece um detalhe ou outro e fica na dúvida. Vamos ver a alternativa A. Diz que a saliva apresentaria no indicador uma cor vermelha. A nossa saliva não é ácida, não tem pH próximo de 1, 2, nem 3, tá, pessoal? Então, aqui já está errado, ó. O suco gástrico em cor vermelho, no indicador, até que faz sentido. Seria essa mesma cor. Mas a saliva não é ácida, não apresentaria coloração vermelha. Alternativa B. Diz aqui também que a saliva seria vermelha e indicaria a cor vermelha e o suco gástrico estaria indicando a cor azul. Azul é um pH entre 9 e 11, já são pHs característicos por uma condição alcalina, que não é o caso do suco gástrico. Então, isso aqui também, essa questão está totalmente errada. Tanto a cor vermelha quanto a azul não poderiam ser atribuídos à saliva nem ao suco gástrico, respectivamente. Alternativa C, rosa e roxo. A saliva não tem o pH próximo de 3,5, até próximo de 6, mas não teria rosa porque a cor rosa é característica de soluções levemente ácidas, tá? E o roxo aqui, de novo, o suco gástrico não tem um pH neutro, entre 7 e 8, por aí, tá? Alternativa D, cor roxa e cor amarela. Cor roxa, aqui está correto, para a saliva humana. A saliva humana, no indicador, vai produzir a coloração roxa. Mas o suco gástrico
no indicador não produz a coloração amarela. O suco gástrico é bastante ácido e a cor amarela está sendo oferecida aqui, é oferecida pelo repolho roxo como indicador, como uma indicação de uma condição altamente alcalina, entre pH 13 e 14. E sobra aqui a nossa última questão. Última questão não, nossa última alternativa, alternativa E, saliva neutra, coloração roxa no indicador, e suco gástrico bastante ácido, coloração vermelha no indicador de repolho roxo. Eu vou oferecer para quem está contente com essa resolução, eu acho que seria basicamente essa síntese, mas eu vou oferecer para quem estiver interessado, acho que é importante que todos acompanhem, para quem estiver interessado, o fundamento físico-químico da definição de pH. Não vai ser uma explicação tão longa, até porque o conteúdo ele pode ser aprofundado, pode ser bastante aprofundado, mas eu vou dar uma introdução aqui do fundamento físico-químico do pH, tá? De maneira simplificada, mais útil para quem estiver interessado, espero que todos acompanhem. Então vamos definir o que é o pH, o que é acidez, o que é alcalinidade, tá? Vamos usar o nosso caderninho aqui. Pessoal, o primeiro passo para a compreensão das condições de acidez e alcalinidade, bem como o parâmetro que a gente chama de potencial hidrogeniônico, ou pH, é conhecer que a água, H2O, ela sofre o que a gente chama de hidrólise. Ela pode se decompor em prótons e hidróxidos. Então, eu vou colocar aqui a água, esse aqui é o próton, vocês podem falar H+, mas é um próton, e esse aqui é o hidróxido. Tá? Na água neutra, a quantidade de prótons e hidróxidos são iguais. É o que a gente chama que a água está num equilíbrio de neutralidade. Tá? E a gente pode representar esse equilíbrio de neutralidade usando pictoricamente, né, em sentido figurado, digamos assim, uma balancinha, tá? Ou uma gangorra. Eu vou colocar uma gangorrinha aqui, deixar ela bem no seu ponto de equilíbrio, e a gente vai perceber que condições neutras de acidez apresentam concentração de prótons, que é o H+, igual à concentração de hidróxidos, que são as partículas do tipo OH-. E essa concentração é conhecida da fisicoquímica e é aproximadamente igual a 10⁻⁷ mol por litro, uma concentração pequena. A mesma coisa para o hidróxido, 10⁻⁷ mols por litro. Tá? A água neutra, pura, ela tem uma condutividade elétrica bastante baixa, e essa condutividade elétrica bastante baixa, ela não é nula, ela é baixa, mas ela é atribuída a essa pequena quantidade de cátions do tipo próton e ânions do tipo hidróxido presente na água pura em sua condição de neutralidade, nem ácida, nem alcalina. Tá? Algumas substâncias, por exemplo, o que está presente no suco gástrico, como o ácido clorídrico, pode gerar prótons, e a geração de prótons pela presença de ácido clorídrico, o HCl, pode aumentar a concentração de prótons numa solução, no suco gástrico, por exemplo. Num sentido contrário, substâncias básicas, como por exemplo o hidróxido de sódio, podem gerar concentrações altas de hidróxido. Então, o hidróxido de sódio pode oferecer íons hidróxido a uma solução e aumentar a concentração, em contrapartida, da concentração de hidróxido numa solução, causando um desequilíbrio nas concentrações de prótons e hidróxidos. Eu vou fazer menorzinho aqui embaixo, mas vai ficar compreensível. Vamos fazer aqui, vou passar uma reguinha aqui. Vou fazer duas situações. Vou fazer menorzinho aqui numa condição em que eu tenho bastante, vou fazer uma gangorrinha bem desequilibrada, embora minha gangorra seja simples, dá para entender.
Se eu tenho ácido clorídrico em solução, a concentração de prótons, de H+, vai aumentar bastante. Digamos que ela vai ser aumentada de 10 na menos 7, que era a condição de equilíbrio, para 10 na menos 2 mols por litro. Tá? Se a concentração de prótons aumentar para 10 na menos 2, imediatamente a concentração de hidróxido diminui para 10 na menos 12 mols por litro. Tá? E aí vamos fazer uma outra situação. Se a gente adicionar hidróxido de sódio, nossa balancinha vai ficar desequilibrada no sentido contrário. Se eu colocar hidróxido de sódio em solução, vai ser liberado bastante hidróxido e a quantidade de hidróxido vai aumentar muito. Vamos colocar aqui a concentração de hidróxido. Vai passar de 10 na menos 7 da situação de equilíbrio para, por exemplo, vamos dizer uma condição bem básica, 10 na menos 2 mols por litro. Tá? Imediatamente a concentração de H+, ou de próton, vai cair para 10 na menos 12 mol por litro. Tá? Só para completar, é importante que a gente definir o que é o pH, o potencial hidrogênio-iônico. O pH, eu vou desenhar aqui em cima, ó, pH é igual o negativo do logaritmo da concentração de H+. Tá. E agora a gente vai descobrir o que significa o pH. Qual que é a concentração de H+, nessa condição de neutralidade, onde a nossa balança, a nossa gangorra, está em equilíbrio. A concentração de H+ é 10 na menos 7. Então, o pH aqui vai ser igual a menos o log de 10 elevado a menos 7, que é igual a 7. Por isso que a gente fala que o pH de uma condição neutra é 7. Ok? Vamos ver nessa situação aqui, ó. Essa aqui da esquerda. Eu tenho uma concentração mais alta de prótons, 10 na menos 2. O pH vai ser igual a menos log de 10 elevado a menos 2. Isso aqui é igual, vai resultar o pH igual a 2. Um pH ácido, tá? Vamos fazer um círculo aqui, pH 2. E nessa situação aqui, numa situação básica, onde a gente tem uma concentração mais alta de hidróxido, o pH vai ser igual a menos o logaritmo. Qual que é a concentração de prótons aqui? Ela é bem pequena, 10 na menos 12 mol por litro. Então, vou colocar menos log de 10 na menos 12. O pH dessa condição alcalina é igual a 12, tá? Tem que ter um conhecimentozinho aí de matemática exponencial, mas não é tão difícil. Por isso, só vou mostrar aqui para vocês que nessas condições aqui a gente começa em condições ácidas, passando até condições neutras, pH 7, até condições básicas, tá? Então, só para sintetizar, a água ela está submetida a um equilíbrio químico entre prótons, íons e hidróxidos. E esses prótons e hidróxidos eles podem estar em equilíbrio, numa água neutra, em pH 7, ou eles podem estar em desequilíbrio. Na presença de um ácido forte ou de uma base forte, pode ocorrer um aumento significativo dos prótons, causando uma alta acidez, pH abaixo de 7, por exemplo, 2, pH 2, condição ácido. Ou então, se estiver presente numa solução bastante hidróxido, pela presença de um hidróxido de sódio, uma base, por exemplo, a concentração de hidróxido aumenta muito e a concentração de prótons diminui, como efeito do equilíbrio, como efeito dessa gangorra que eu desenhei aqui. Esse equilíbrio causa um abaixamento bem grande da concentração de prótons, causando valores de pH maiores do que 7. Nesse caso, eu coloquei um valor relativamente alto, uma condição alcalina, uma condição básica, pH maior do que 7, nesse caso, pH igual a 12. Tá, pessoal?
Teria mais bastante coisa para falar, mas aí o aprofundamento seria até, digamos assim, de nível superior, um aprofundamento para iniciação científica, iniciação à pesquisa entre jovens estudantes do ensino médio e jovens estudantes e pesquisadores do ensino superior. Quem tiver uma dúvida, fico de prontidão para resolvê-las. Um abraço a todos e todas. Até mais.